Flávio, mais uma vez, obrigado aí, né, pelo convite, poder estar aqui compartilhando conhecimento com o pessoal. Eu sempre agradeço muito ter exames e sempre agradeço muito o Flávio, foi onde eu fiz a maior parte das minhas certificações e cursos, né? Fiz muito, aprendi muito aqui. E sempre é um prazer estar aqui podendo compartilhar agora um pouquinho do que a gente está aprendendo aí no mercado. Tô vendo vários nomes conhecidos aqui no chat, né? Eu dei uma navegada aqui, pessoal aí do curso de implementador, de auditor. Tem pessoas aqui que eu conheço de mercado também, aí, de algumas empresas também. Legal, legal. Que bom ver vocês aqui. Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre esse processo de certificação, né? Como o Flávio já bem colocou, é um mercado que está carente de profissionais realmente, tanto de consultoria quanto de auditoria. Então, tem espaço, tem bastante vaga aí, né? E como o Fábio comentou também, o auditor não vai deixar aí a pessoa rica, realmente. Mas tem um salário muito bom aí, pelo menos na 27001. Ela é maior que as outras certificadoras, que as outras auditorias hoje no mercado, tá? As certificadoras pagam um pouco mais por hora aí. O pessoal da 27001, 701, 27017, 27018. Vou dar uma faladinha sobre vocês dessa família da 27 aí, para vocês, na parte de auditoria. Mas, né, hoje, no meu caso, compartilhar um pouquinho da experiência, assim. Eu trabalho mais com consultoria e aloco alguns dias do mês com auditoria, realmente para buscar mais conhecimento, né? A auditoria, ela possibilita isso. A gente está indo nas empresas, vendo o que estão fazendo, colaborar com elas, né? Com experiências que a gente vê em outros locais também, como consultoria, como auditoria. Então, acaba trocando informações. Você sempre aprende muito tecnologias novas, uma maneira diferente de fazer um processo. Então, agrega muito também para o auditor, né? Então é uma troca, tipo, eu sempre digo que esse processo de auditoria ele é uma troca muito grande entre o auditor e a empresa. Todo mundo aprende ali, né? Não podemos achar que sou auditor e sei tudo e domino tudo. Jamais, né? A gente sempre aprende muita coisa numa auditoria, muita coisa mesmo, tá? Então, é o conhecimento, né? Muda e pensando em tecnologia, avança muito rápido, então tem coisas que toda auditoria está aprendendo. Um pouquinho sobre mim, tá? Eu trabalho com consultoria há muito tempo, na família da 27. Eu já trabalho com ela desde a quando saiu a versão 2013, então no ano de 2013 mesmo, de 2014, já comecei a trabalhar com essa norma. Já trabalho com segurança antes. Tem algumas formações e certificações de implementador líder, auditor líder, tanto da 27001 como da 701. DPO também, tem ambiente empresarial. Sou vendo da área de tecnologia, sou formado em sistema de informação, já fui desenvolvedor, trabalhei com redes, trabalhei com segurança, implementei a área de segurança numa empresa. Então, já tenho esse background mais de TI, né? E fui migrando para a área de consultoria e, posteriormente, para a área de auditoria. Apareceu essa oportunidade de se tornar auditor também. E trabalho aqui na Dédalo, com todos os projetos da família 27, né? Geral de proteção de dados, gestão de risco, gestão de negócio, treinamentos, a gente tem softwares também e outras atividades que acabo atuando aqui também. Meu e-mail, meu telefone, né? E o perfil do LinkedIn para quem quiser adicionar. Vamos lá. Bom, vou começar falando um pouquinho dessa família, né, da 27, antes da gente entrar. Vou falar um pouquinho do processo de implementação, vou falar um pouquinho do processo de certificação, quero tirar as dúvidas de vocês quanto a isso. Às vezes, um processo, para quem nunca viu ou para quem conhece, assim, superficialmente, às vezes ele é meio confuso realmente, tá? Tem algumas novidades ali, tem algumas linguagens um pouco diferentes. Eu quero tirar as dúvidas de vocês e deixar bem claro como é que funcionam esses processos. Porque tem que seguir todo um rito, né, para poder a empresa estar certificada, realmente tanto a 27001 e vou falar também da 701. Aqui, né, falo sobre a estrutura dessa família da 27000. Tem a norma 27000, que é o glossário, né, onde traz as definições do que a gente vai encontrar nas demais normas, né, o que que é um ativo, o que que é um risco, o que que é uma ameaça, o que que é uma vulnerabilidade, algumas definições, o que que é o próprio sistema de gestão de segurança da informação, que é o que a 27001 implementa. Então, a gente tem aí umas definições aqui. Nós temos aí a norma de requisitos, né, 27001, que ela é uma norma certificável, né? Então, a 27001 é uma norma de requisitos. E a gente também tem a 27006. A 27006 é uma norma que os organismos de certificação, eles têm que seguir na hora de auditar a 27001.
tá? Então, tem essa norma também, olhando para esses organismos, tá? É, nós temos também outras normas de apoio da 27001, que são muito interessantes e recomendo sempre a leitura e a utilização dela. Para quem vai tomar com implementação, ajuda bastante, né, que é a 27002, que é a mais conhecida aqui, que é de códigos e práticas, que tem um anexo A da 27001, eu vou explicar um pouquinho depois isso, mas ela tem um anexo de controles, hoje são 93 controles, só que na 27001 ela não diz exatamente o que esperar de cada um desses controles, e deixa um pouco na dúvida, tá? O que que eu tenho que fazer aqui? Né? Então ela tem esses 93 itens e a 27002 ela vai detalhar um pouquinho o que que pode ser feito eh, dentro desses controles, né? Ela não é uma norma de certificação, então o que está dizendo nela não é obrigatório fazer, mas ela orienta. A 27003, ela orienta a parte de requisitos, né? Então, a 27001 ela é separada em requisitos e controles. A parte de requisito é a parte obrigatória, aquilo que deve ser feito, né? E a 27003, então, ela vai aí dar uma explicação para a gente do que fazer em cada um dos requisitos. É uma norma fundamental também a leitura e o entendimento dela. A 27004, a parte de indicadores. Às vezes a gente tem dúvida, poxa, qual indicador que eu posso gerar para o meu sistema de gestão? Que tipo de indicador que eu posso gerar para algum processo específico? A 27004 traz uma lista, não sei dizer quantos indicadores, são vários mesmo, de vários processos, né, tanto de requisitos como de controles, que possam ajudar aqui a entender melhor e como pode ser feito a parte de indicadores também, que é um item também obrigatório da 27001. A 27005, parte de gestão de riscos, ela traz aqui, vamos dizer, uma metodologia para fazer gestão de riscos, algo que muita gente tem dúvida de como fazer, né? Não é algo simples também, é o que mais dá trabalho numa implementação, fazer essa parte de gestão de riscos. A 27005 tem uma metodologia bem legal. E tem outras normas, ela se baseia na própria 31000, que é a gestão de riscos corporativos, essa aqui é a gestão de riscos de segurança da informação. E tem a 27007, que é a orientação para fazer auditoria. Sou um auditor, vou fazer uma auditoria da 27001. Tem algumas orientações aqui para serem seguidas. Tem a 19011 também para auditoria também, tá? Que daí é específica para sistema de gestão, a 19011. Bom, aqui é só para vocês terem um entendimento um pouquinho, né? Aqui tem outras normas, né? Tem a 27701, né? Eu vi o pessoal comentando aqui no chat. Tem a 27701, que é de privacidade, é uma outra norma que é possível certificar também, eu vou explicar um pouquinho. Tem a 27017 de nuvem, a 27018 de proteção de dados pessoais em nuvem para operador de dados pessoais. Então tem outras normas, normas para saúde, teletrabalho, enfim, tem, a ISO criou diversas normas na família 27, tá? É bem interessante, dependendo do segmento que você vai atuar ou trabalhar, pesquisar se tem alguma norma que seja direcionada, né, a esse segmento de mercado, tá? Bom, então a 27001, como eu comentei, né, ela tem os requisitos aí de 4 a 10, e aí tem a parte do dev, né, que é a parte de requisitos. Então tudo que está aqui você tem que implementar, né, exatamente como está dizendo ali. Se lá está dizendo que você tem que ter um documento, opa, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem o microfone aberto, eu acho que é Matheus. Cuidado aí, pessoal, com o microfone aberto, hein? É, Pessoal, então essa parte do dev, né, a parte obrigatória da norma, tem que ser seguido na íntegra o que está dizendo ali. Se está dizendo que tem que ter um documento, tem que fazer o documento. Se está dizendo que tem que ter na declaração de aplicabilidade, tem que ter a justificativa, tem que ter a justificativa. É exatamente o que está dizendo aqui. E aí tem a parte de controles, né, que são 93 controles hoje, divididos em organizacionais, pessoas, físicos e tecnológicos. Aqui, né, esses controles são implementados dependendo dos riscos que a organização tem. Então, não é obrigatório implementar todos eles. Depende do risco, depende de escopo, depende do que você está implementando. Sempre dou um exemplo aqui, né, na parte de controles físicos. Muitas empresas hoje, elas estão no regime teletrabalho, né? Muitas empresas não existem mais fisicamente. Muitas empresas já nasceram e não existem fisicamente, né? Hoje é todo mundo, muitas empresas estão no regime teletrabalho. Então, às vezes eu não tenho controle físico. Então, o que está aqui eu não vou precisar implementar nada. Não preciso botar uma catraca numa porta, um controle de biometria, controlar o acesso das pessoas, controlar visitante, porque eu nem tenho um prédio, nem tenho uma sala, não tenho nada. Então, controles físicos não são aplicáveis. Então, alguns desses controles podem ou não ser aplicáveis aqui.
não precisa implementar todos e achar que tem que sair implementando 93 itens na empresa. Tem que fazer análise de risco e entender um pouquinho o que precisa ser realmente implementado, tá? E aí, claro, uma norma certificável, né? A norma que vai chancelar a empresa que ela está adequada a um sistema de gestão de segurança da informação, ela poder divulgar isso para o mercado. Eu vou explicar bem esse processo de certificação para vocês, como é que funciona. Eu vou falar um pouquinho também desse processo de implementação e adequação da empresa. Uma dúvida que o pessoal tem, o Ricardo fez uma pergunta aqui sobre a versão da 27001. A versão que a gente utiliza hoje é 2022, tá? A gente olha sempre para a versão ISO, não a BNT, tá? Isso é uma questão importante também. A BNT tem a versão brasileira, onde a gente segue, né, oriental, mas quando a gente vai auditar, enfim, a gente tem que olhar para a versão ISO, tá? É a versão que está valendo realmente pro, internacionalmente e é uma certificação internacional. Né, a BNT às vezes lança, faz alguma mudança, enfim, alguma alguma adaptação. Teve agora, ano passado, ou já foi retrasado, foi 2022, eu acho, uma atualização da 27018, que ela trazia muita linguagem. 27018 é para produção de dados pessoais em nuvem para operador de dados pessoais, tá? E ela trazia uma linguagem muito falando de processador de dados pessoais, que é uma linguagem lá do GDPR. E aí foi alterado em 2022, 2021, talvez 2022 ela entrou, para operador de dados pessoais, que é a nossa linguagem, né, do Brasil. Então ela fez para ISO, ela trata lá como processor, né, o processador, enfim. Na ISO não mudou nada, só na versão ABNT, então a gente olha sempre para a versão ISO, tá? O Renato falou da dúvida de montar escopo. Vou falar um pouquinho sobre essa questão de escopo, tá, Renato? Se eu não falar, me lembra na parte de falar da implementação da ISO aqui. Eu vou falar um pouquinho. Ahn, Bom, uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? O que que é um SGSI? Porque a gente fala, vou me adequar à ISO 27001, tá? Mas adequar à ISO 27001, eu estou falando de implementar um sistema de gestão de segurança da informação. Eu não estou implementando segurança da informação, é diferente. Quando eu falo segurança da informação, só segurança da informação, eu associo muito diretamente à tecnologia, TI, cibersegurança. Não é só isso, né? Ela tem questões físicas, ela tem questões de pessoas, treinamentos, conscientização. Essa é uma pesquisa recente aí que 82% dos ataques nas empresas começam com as pessoas, né? É uma vulnerabilidade, não quer dizer que as pessoas atacam, mas a questão vulnerável são as pessoas. Seja por um phishing, né? Um SMS, um vírus, algo do tipo. E às vezes a tecnologia não consegue bloquear isso. 82% é um número bem grande. Então, quando eu falo em sistema de gestão, né, a ISO implementa sistema de gestão, eu estou olhando para tudo isso, né, segurança organizacional, que são processos, procedimentos, políticas, estou olhando para pessoas, conscientização, treinamento, né, capacitações, estou olhando para tecnologia, né? Então tem todas as questões de tecnologia de TI mesmo, hoje as empresas, né, dependem totalmente de tecnologia, então toda a parte de monitoramento, gestão de capacidade, redundância, firewall, antivírus, backup, né? Então tudo isso como tecnologia. E tem a parte também de segurança física, como eu comentei há pouco, né? Proteger as questões físicas da empresa mesmo, né? Seja contra questões acidentais, intencionais ou até naturais, né? Pode cair um raio, pode inundar, enfim, tudo isso segurança vai olhar. Né? A questão de incêndio, a gente olha também. Pô, tem extintor, tem sistema contra incêndio, tem detecção, tem alarme, tem tranca na janela, tudo isso faz parte da ISO 27001. Quando a gente fala em sistema de gestão de segurança da informação, a gente vai olhar para os processos da empresa, né? Olhar para aquilo que a empresa faz, geralmente para aquilo que é negócio. Eu estou falando um pouquinho também de escopo, que o Renato falou da dúvida ali, né? Olhar aquilo que gera mais valor para a empresa, para o mercado dela. Então, assim, eu tenho uma empresa que desenvolve, né, lá um software, um sistema SaaS, né? O que é isso? Eu tenho lá um sistema onde eu vendo aquele sistema e o meu cliente ele só bota lá o e-mail, a senha, entra no sistema e sai usando. O cliente não desenvolve nada, mas ele só acessa o sistema que eu vendo, né? É um sistema lá, um SaaS. É isso que gera diferencial. Ele quer saber se aquilo ali, se aquele produto que ele está adquirindo, ele está com segurança. Tem mais o 27001 ali.
né? Ele quer saber se aquilo ali, ele não quer saber se o meu departamento de TI, se o meu departamento de RH, se a minha segurança física, tem segurança. Ele quer saber se aquele produto, que é o que ele contrata da minha empresa, realmente, né, tem segurança. Né? Se os dados ali estão protegidos, se tem backup, se tem a questão de confidencialidade, de disponibilidade, né? Posso acessar a qualquer hora do dia, não vai ter problema, não vai ficar caindo direto esse sistema. Ele quer saber isso, ele quer ter segurança antes de contratar para a empresa dele. A gente olha para esses processos da organização, na hora de formar o escopo, né? Mas a gente olha para os processos, a gente vai fazer o quê? Para implementar um sistema de gestão, a gente vai olhar para esses processos, nessa camadinha aqui, a gente vai implementar segurança para eles. Né? Então, assim, eu tenho um processo de RH lá de contratação. Então, todo colaborador que contrata para desenvolver esse meu sistema, eu tenho que ver se ele tem capacidade técnica para desenvolver o sistema. Eu tenho que ver se realmente, não é, às vezes, né, não é uma pessoa com um passado, né, que possa ter causado algum incidente, algo do tipo, né, fazer uma certa investigação. Eu tenho que verificar, né, antecedentes criminais não, tá, pessoal? Antecedentes criminais tem uma legislação bem clara aí sobre isso. Quem pensou aí, né, não pode, tá? A maioria das empresas não pode ver antecedentes criminais, tem uma legislação bem clara para isso. Mas pode investigar sobre aquela pessoa, né, sobre aquele colaborador, obviamente, tá? Ver o que está na internet, nas redes sociais, enfim, ver se consegue descobrir. Antecedentes criminais tem uma legislação bem específica para isso. E eu vou verificar tudo isso, vou fazer um contrato, né? Então, no contrato hoje eu não tenho confidencialidade, não tenho propriedade intelectual, né? Não tenho cláusulas de LGPD, eu estou fazendo uma camadinha de segurança naquele processo que já existe na empresa. Então, eu estou pegando o sistema de gestão que a minha empresa tem, que hoje toda empresa ela tem processos, né? Ela funciona de alguma maneira, e eu vou incluir ali a, o sistema de gestão de segurança da informação, vou incluir uma camadinha de segurança nesses processos, né? Dentro do meu escopo de trabalho. Tá? Então aqui eu trago alguns exemplos, né, de alguns processos, né, onde a gente tem que olhar para essa camada de segurança. E a ISO ela vai trazer esses controles para isso. Além disso, né, a ISO ela trabalha com o conceito do PDCA, que é, olhando mais para requisitos, é, é o plano, o do, o check, o ethic. O que que é isso? Eu olho para o negócio da organização e eu vou planejar ações. Né? Porque olha para o negócio, eu tenho que ver o que o mercado deseja, né? Quais são as partes interessadas, as expectativas delas, os objetivos, por que eu estou implementando segurança? Né? Não me adiantaria muito, vamos dizer assim, uma empresa dessa como tem desenvolvimento de software, que oferece uma solução no mercado, eu estou certificando aqui minha área de recursos humanos, que atende só meus colaboradores internos. Poxa, legal, né? Estou protegendo os dados dos meus colaboradores, mas quando eu levo esse certificado para o mercado, e lá no certificado vai estar escrito isso, qual é o meu escopo, ele vai olhar, tá, mas o sistema de contrato, desenvolvimento seguro, vulnerabilidade, teste, onde é que está? Não tem, né? Então, tem que olhar muito para o negócio, tá? Sempre é importante isso. Entender o mercado, fazer uma análise aqui, que a gente vai falar um pouquinho da etapa de planejamento depois. Eu tenho, então eu jogo isso no PDCA, eu vou planejar as ações, eu vou executar essas ações, eu vou avaliar essas ações, que é a parte de auditoria, e aí, por fim, eu vou ter um processo de melhoria contínua. Né? Eu vou agir sobre elas, vou ver o que deu certo, o que deu errado, e a roda vai estar sempre rodando. Depois que uma empresa ela se adequa à ISO 27001, fiz o projeto de implementação, implementei a ISO, poxa, tenho esse certificado, legal, e agora? Aí agora é um trabalho mais difícil, manter isso rodando. Né? Porque durante o projeto tem recurso, a diretoria está em cima, está todo mundo empolgado, mas a verdadeira atividade vem depois. Eu sempre digo isso. O maior trabalho vem manter o sistema de gestão, porque a hora que a consultoria sai, tem que manter o dia a dia, é a hora que o bicho pega. Né? Eu tenho que manter, eu tenho que ver se o pessoal está fazendo as rotinas, está executando como deve ser, se está gerando as evidências, tem que gerar para ISO, ali que o negócio começa a funcionar, fazendo análise crítica com a direção, vendo o que tem que melhorar. Então, esse ciclo ele roda não é uma vez por ano, né? A cada 6 meses, é todo dia. Todo dia tem coisa para melhorar, todo dia tem coisa para avaliar, todo dia pode ter, né, um incidente, algo que precisa ser avaliado, checado e melhorado. Então, essa rodinha aqui, ela roda todos os dias, né? E aí, por fim, eu vou ter esse atendimento aqui ao negócio, né? Eu vou trazer um diferencial para o negócio. Esse diferencial pode ser competitivo, pode ser até aumento de lucro, seja reduzindo despesa, né? Ou até aumentando receita. Diminuir despesa, geralmente sim, tá? Diminuir despesa, porque para de ter incidente, para de ter problemas, né? Você consegue que os colaboradores executem uma atividade às vezes melhor do que eles executavam antes, do rever processos, né? E também traz mais receita. Hoje no mercado, olha,
eu não lembro agora de nenhuma empresa que tenha dito assim, ah, não, não foi diferencial para mim não ter a ISO 27001. Antes o pessoal procurava 27001 assim porque um cliente estava cobrando muito, tá? Então tinha muito, esse tinha um caso uns 2 anos atrás, ano passado também, a gente teve alguns projetos que foi por causa disso, sabe? Meu cliente está cobrando, tem que ter 27001, senão eu não vou, ele vai fechar com outro, não vai querer mais. As empresas têm procurado já meio do ano passado, agora nesse do ano também, foi porque viram que é um diferencial competitivo realmente no mercado. Ter a 27001 é diferencial para os seus clientes, eles enxergam isso já. Então, eles estão realmente buscando a certificação para isso, tá? É uma mudança de cultura bem, bem legal. Deixa eu ler as perguntas que tem aqui antes de mudar para o slide. O Luciano fez uma pergunta bem legal ali do sistema de gestão integrado, tá? É, 9001, 14001, 45001 e 27001. Legal, são todas normas, pessoal, de sistema de gestão. Tá? E aí pode ser implementado. Já tive projetos de implementar juntos a 27001 e a 9001, tá, Luciano? Pode implementar tudo em conjunto mesmo. A auditoria de certificação acaba sendo separado, porque por causa que o auditor muitas vezes não tem o conhecimento das duas normas, então acontece auditorias separadas, 9001 e da 27001, tá? Mas a certificadora se organiza dessa maneira. Eu, por exemplo, não tenho capacidade para auditar 9001. Minha formação, como vocês viram, é tecnologia, segurança, enfim. Eu não audito 9000, não audito 14, não audito 45, eu audito só a família 27 mesmo. Então, se eu pego uma empresa que tem 9000, eu tenho que chamar um outro auditor para fazer essa auditoria, tá? Às vezes pode ser ela está correndo em paralelo, mas às vezes o sistema de gestão, às vezes a empresa é pequena, e é a mesma equipe que toca os dois, né? Então, às vezes tem que ser uma após a outra, tá? Mas é por competências do auditor mesmo. Mas a implementação, já trabalhei com as duas em conjunto, eu trabalhando na 27 e uma outra equipe trabalhando na 9, tá? Bem, bem tranquilo. Ahn, o Ricardo. Ah, legal, sobre a questão ali, né, Ricardo, da legislação sobre atritos criminais. Eu sei que empresas de trabalho com carro forte, né, valores podem fazer, aí é bem, bem específico mesmo, né? O Amaury fez a pergunta aqui: a documentação da 27 mil precisa ser adquirida? Quem deve adquirir o material? A consultoria, a empresa que pretende certificado ou os dois? Um, Amaury, então, vou falar como eu faço esse trabalho, né? A empresa que busca fazer a consultoria comigo, a gente fornece a documentação da norma, né? A gente também cria alguns documentos, às vezes não tem, enfim, a gente acaba criando alguma coisa assim. Porque essa questão de documentação, tá? Vou falar a minha opinião, tá? Não tem certo nem errado. É, a documentação, ah, eu sou da linha que tem que ter pouco documento, tá? Então eu trabalho realmente com aquilo que a norma realmente pede que é ter. Se o cliente as deseja, mas eu queria ter um processo por escrito de tal documento. Legal, vamos trabalhar nele, vamos mapear o processo, vamos escrever o documento sem problema. Mas eu sou da linha de ter poucos documentos, porque torna mais leve manter o sistema de gestão. Antigamente tinha. Eu escuto muito pessoal de 9000, nunca trabalhei com 9000, tá? Assim, implementando ela, né? Mas conversando com colegas, eles falam que tinha muito papel, muito documento. 9000, né? Foi a primeira norma aí a explodir mesmo, no Brasil principalmente. Então tinha muito documento, mas hoje a gente tenta fazer o mais enxuto possível de documentação. Tem empresa que às vezes faz com 50, acho que o menor que foi 59 documentos, tá? Documentos às vezes curtos, tá? Não são documentos longos, não. Mas tem empresa, já trabalhei com empresa que a gente fez 200 documentos, né? Então depende do que a empresa deseja, gerar de documentação também, mas tem que ter aqueles obrigatórios da norma, né? A norma ela deixa bem claro quando tem que ter documentação, tá? É, o Renato falou de quando toda a minha TI é terceirizada. É, Ô Renato, eu perdi aqui no momento que você comentou isso para saber o que eu estava falando. Se você conseguir escrever um pouquinho mais aí, vai me ajudar, por favor. É, o William está perguntando no privado aqui para mim se o processo de implantação e certificação segue próximo da ISO 9001. É, segue sim, tá? Eu não vou dizer que é igual porque eu não implementei 9001, como eu falei, eu não trabalho com 9001, tá? Mas da parte de requisitos, eles são praticamente os mesmos. A 9001 tem algumas coisinhas a mais ali, que a parte de qualidade, enfim, estende.
Mas se você pegar a estrutura da 9000 e a estrutura da 27, botar uma do lado da outra, abrir as duas normas e olhar, você vai ver os mesmos requisitos. O que a gente chama de sistema de gestão integrado. Isso as normas de sistema de gestão da ISO tem esse anexo SL, tá? Que é o que une as normas, tá? Então é bem tranquilo fazer elas em conjunto, sim, certificar em conjunto, tá? O João está perguntando como saber os requisitos obrigatórios. João, todos os itens da norma, do item 4 ao 10, são obrigatórios, tá? Você, pegando a norma ali, olhando do item 4 ao 10, é obrigatório. A parte de requisitos. A parte do anexo, que é o anexo A da 27001, ele não é obrigatório. Ele depende de uma análise de riscos, e a partir dela você vai ver quais são daqueles itens que você vai utilizar para minimizar riscos. E aí você vai implementar eles ou não, né? Aí você vai justificar o sim e o não deles porque você não utilizou. Tem que justificar também na declaração de aplicabilidade. Tá lá no 6. Eu vou chutar aqui, vou errar, né? O 613 ou 623. Agora eu não lembro exatamente o número. Tá, mas tem a questão da aplicabilidade que tem que fazer. O Mauri tá perguntando se adquirir a norma em si, né, Mauri? A norma tem que ser seguida pela empresa, tá? A norma tem que constar lá do ladinho dela, aparece o CNPJ da empresa, não da consultoria, da empresa mesmo. Tá, Mauri? É, o Renato falando que estou certificando, mas toda a TI é feita por terceiro. O terceiro tem que ser as práticas da ISO 27000. É, entra na parte de gestão de riscos de fornecedores, tá? Tem um controle específico da norma para isso, onde vocês vão determinar quais são as políticas, e aí nas políticas é que vai é que você vai determinar quais são as práticas de segurança que tem que ter, e vai ter pode fazer também um due diligence, uma auditoria em fornecedores, e até exigir que eles tenham uma 27000, né, o que você deseja para homologar ele como parceiro seu, tá? Mas ele vai entrar na parte de gestão de riscos de fornecedores, tá, Renato? Tem controles para isso. Só depois eu volto nas perguntas aqui, tá? Vamos lá, falar sobre a implementação do sistema de gestão. Basicamente, pessoal, a gente divide aí em 5 etapas, né? Planejamento, implementação, verificação, melhorias e certificação. O processo de planejamento, onde a gente vai conhecer realmente a empresa. Você vai fazer reuniões com as equipes, vai tentar entender um pouquinho do que a empresa faz, qual é o negócio dela. Um pouco às vezes acaba conhecendo, falando em consultoria, né? Na própria negociação comercial, né? Você acaba já conhecendo um pouquinho, entendendo, até para formar o escopo, ter uma ideia de como fazer essa proposta para eles, tá? Você vai conhecendo um pouquinho aqui no planejamento, mas é uma etapa importante fazer uma reunião de alinhamento, de kickoff, né? Explicar para as pessoas o que que é um sistema de gestão, o que que é uma ISO 27001, vai ter para planejamento e fazer realmente o cronograma do projeto, tá? Essa etapa de planejamento, ela vai orientar todo o trabalho aqui, daqui para frente. Então, é uma etapa aqui que pode demorar aí de 15 dias a um mês, tá? É, tem a implementação, tá? A implementação é onde a maior parte do trabalho acontece. Vai variar de projeto a projeto, né? Eu tenho projetos que foram de 6 meses e tenho projetos de 2 anos, né? Então depende realmente do tamanho do escopo, né? Se a gente pega uma empresa, que é o caso que eu comentei ali, é um ambiente, é a área de desenvolvimento que vai ser certificada, porque o software, né, enfim, da empresa é legal, um escopo menor, vamos certificar em 6 meses, talvez 9 meses. Agora, se eu pego uma empresa de 5 filiais, 1000 funcionários, tem segurança física, tem data center, gente, 6 meses, 9 meses e um ano às vezes não dá, né? O escopo é muito grande, então a gente precisa eh, seguir aí, né, com um projeto maior. Na etapa de implementação, pessoal, a gente vai, eu vou dizer, gastar mais tempo, né, com a parte de análise de riscos. E a gente pode até, né, Flávio, talvez fazer um dia aí de análise de riscos aí com o pessoal, falar um pouquinho desse trabalho. Na implementação, a gente vai fazer toda essa parte de análise de riscos. Então, a análise de risco ela é composta aí de levantar quais são os riscos que eu tenho para o meu negócio, relacionado àqueles ativos, aquele escopo que eu tenho. Então, eu tenho pessoas que são ativos importantes que podem ter vulnerabilidades, né? Falta de conhecimento,
né, elas podem cometer algo ilícito também, a gente tem que levar isso em consideração. Como é que eu controlo isso, né? Então, a análise vai possibilitar eu pensar no negócio. Eu olho para as questões físicas também, os riscos que eu tenho nas questões físicas, olho para questões de computadores, telefones, home office, trabalho remoto, as tecnologias que eu uso dentro da empresa, que pode ter de vulnerabilidades também, aí eu tô de vulnerabilidades técnicas, né, que eu deveria olhar, analisar, manter o sistema operacional atualizado, enfim. Gente, depende muito aqui de empresa para empresa. Tem empresas grandes, tá? Às vezes faz um escopo pequeno e tem 70 riscos. E tem empresas menores, com poucos colaboradores, que faz um escopo um pouco maior e tem 500 riscos, tá? Não tem regra. Assim, tem o número mínimo de riscos. Não, tem que olhar para o escopo e avaliar se os ativos, né, se tá ali dentro, né? Só, eu vou falando os termos, né, e pode ter gente que não conheça, né? Ativo, né? O que que é ativo quando, dentro da 27001? É qualquer coisa que a gente tem informação ou passe informação por ela. Eu gosto de resumir assim. Então, assim, eu tenho a pessoa, que ela pode ter informações, que ela pode falar, que ela pode transmitir essa informação, que ela memoriza essa informação, não tem que me preocupar com isso. Pode ter papel, pode ter vídeo, pode ter áudio, obviamente, né, servidores e computadores, HDs, pendrive, celulares, enfim. Né, aí tem a parte de rede, né, cabeamento de rede, onde passa informação por ela. A gente tem que lembrar que segurança da informação ela não é só confidencialidade. A confidencialidade aparece muito forte para a maioria das pessoas. É confidencial, tem um vazamento de informação, mas não é só isso. A gente também tem a integridade dos dados, né, que é manter a integridade deles quando eu preciso acessar, que eu preciso utilizar, eles estarem íntegros, e também a disponibilidade dos dados. Eu vejo muitas empresas acabando olhando muito a questão de confidencialidade e esquece da disponibilidade às vezes. Tá? Então tem que olhar para esse, poxa, é disponibilidade, eu tenho que me preocupar com disponibilidade também. Né? Não tem que olhar para isso, poxa, se meu cliente quer acessar e tá fora. Né? Se meu colaborador quer sair e tá fora, vai ficar todo mundo parado, olha o risco para o negócio que eu tenho. Então a gente vai olhar nessa parte de análise de riscos aqui. Tá? E aí, pô, olhando para esses riscos, aquele anexo A, aqueles 93 controles, a gente vai pegar, puxar eles de lá e dizer, olha, esse controle eu vou utilizar para minimizar esse risco aqui. Vai diminuir a probabilidade disso acontecer. Né? Então eu consigo trazer esses controles para cá. Mas a gente precisa de uma aula, tá, pessoal? Um dia inteiro só para falar de análise de risco. É um tema bem grande realmente. Tá? Então aqui a gente vai implementar esses controles. Então, a gente vai tratar os riscos, né? Peguei esses controles do anexo A e vou tratar eles. Estou tratando, estou implementando aqueles controles, estou botando eles para rodar, onde eu vou estabelecer um processo, vou estabelecer uma política, vou estabelecer uma rotina de revisão de acesso periódico, uma rotina de teste de backup, e a gente vai colocando aqui nessa implementação, tá? Passou essa etapa de implementação, né? O pessoal está seguindo, tem umas rotinas prontas, tá ok, eu como consultor estou vendo que tá legal, tá rodando, vamos marcar auditoria interna. A auditoria interna é obrigatória, né? A auditoria de certificação aqui ainda. A ISO ela determina que tenha uma auditoria interna, tá? Para atender o requisito 9.2 dela, requisito, né? Obrigatório. Então eu tenho que fazer uma auditoria interna. Eu tenho que contratar, posso contratar um auditor, né? Uma pessoa externa mesmo, posso contratar, tá? Ou pode ser um interno mesmo, né? Uma pessoa que tem formação, né, em auditor, tem a certificação de auditor da 27001 e ele vai fazer essa auditoria interna. Então ele vai organizar essa auditoria, quais são as agendas, quem que ele vai auditar, é papel do auditor fazer isso, tá? O papel do auditor é organizar toda essa agenda. Ele vai marcar a auditoria interna e vai executar a auditoria interna. E aí a auditoria interna tem análise dos documentos, obviamente, análise dos requisitos, e ele vai entrevistar as pessoas, né, para verificar se aquilo que a empresa planejou, lembra lá do PDCA, a empresa planejou, a empresa executou, está de acordo. Porque lá nas políticas, né, quando eu faço uma política de segurança, uma política de controle de acesso, uma política de backup, né, essas políticas, elas determinam diretrizes, elas dizem para os colaboradores, assim, o que que a empresa, a direção, quer para o seu sistema de gestão, o que que ela quer para a segurança da informação. A política, ela que orienta um pouco o planejamento. E eu tenho que ver, né, se lá na política está dizendo que as senhas vão ser trocadas a cada 90 dias, na auditoria eu tenho que ver se as senhas vão ser trocadas. O auditor tem que pedir para o colaborador lá de acesso abrir o sistema e a gente verificar. Estamos trocando a cada 90 dias. Né? Ele tem que buscar as evidências e realmente olhar se aquilo que a empresa planejou está acontecendo. Tá, botamos lá uma rotina, eu vou falar de acesso de novo. Que eu estou trazendo aqueles também que a gente encontra mais problema, tá? Eu botei aqui que tem uma rotina
que a cada 6 meses a gente vai verificar os acessos do pessoal. Quer dizer o quê? Eu vou ver se todo mundo que saiu de rescisão eu tirei o acesso, se aquelas pessoas que estão com acesso, elas realmente precisam daqueles acessos que estão concedidos para elas. Eu vou criar uma rotina aqui para isso a cada 6 meses. O auditor vai ter que ver se realmente a cada 6 meses a empresa está executando. Tá? Então é papel do auditor que faz essa verificação, ele vai preencher o relatório, que é um outro item obrigatório da norma também, um documento obrigatório ter o relatório, e aí ele vai entregar o relatório para a empresa. Nesse relatório vai estar listado ali as não conformidades e vai estar listado também as oportunidades de melhoria. Né? A não conformidade é aquilo que realmente o auditor viu, poxa, a empresa planejou uma coisa e na prática o pessoal está fazendo outra. Então tem uma não conformidade. Né? Ela não está de acordo com o planejamento. A oportunidade de melhoria é o auditor ele viu que a empresa está fazendo de acordo com o que ela planejou, mas pela experiência dele, pelo conhecimento dele, ele enxergou ali que dava para melhorar alguma coisa ou uma outra sugestão, né, de uma melhoria que pode ser feita. Então ele dá com oportunidade de melhoria. Isso não é consultoria, tá? De maneira alguma o auditor pode dar consultoria. Ele dá como uma oportunidade de melhoria. Tá? Então ele bota lá, avaliar a possibilidade de executar a rotina de auditorias de acesso a cada 3 meses, por exemplo. É uma oportunidade de melhoria que ele enxergou que para a empresa poderia fazer sentido e ajudaria ainda a minimizar o risco que ela encontrou. Tá? A partir daqui, que o auditor deu essas não conformidades e oportunidades de melhoria, a empresa tem que internalizar isso. Ela tem que pegar essa relação, né, e executar um plano de ações de correção. Lembra do PDCA? É hora de agir. Né? Eu fiz o P, planejei, executei, chequei, opa, agora eu vou agir. Então, a empresa ela vai ter que olhar para aquelas não conformidades e entender, poxa, por que eu tive essa não conformidade? Onde que a gente errou? Qual foi o processo que falhou? Nunca quem é a pessoa, tá? Isso não pode existir. Sempre quem falha é a empresa, é o processo. Né? Então, a gente, nem no relatório editorial, a gente aponta nomes, tá? A gente sempre aponta o processo, o que aconteceu, nunca uma pessoa, né? Porque a gente entende, né? Aí isso também, né, orienta dessa maneira, é o processo, é a empresa, né? Teve uma falha, teve uma não conformidade, tá? Então a empresa vai olhar para aquilo e vai tentar achar até a causa daquilo ali. Então, vou pegar o mesmo exemplo para a gente seguir o raciocínio, tá? Poxa, viu o controle de acesso lá, auditorias de acessos era a cada 6 meses. Poxa, não estão fazendo. Tá, o que que eu tenho que fazer para corrigir? Fazer auditoria de acesso. Legal, resolveu a não conformidade, né, o problema em si. Mas espera aí, mas eu tenho aqui também a questão da causa para aquilo não acontecer mais. Né? O que que faltou? Né? Aí a gente vai analisar a causa, tem Ishikawa, tem cinco porquês, tem brainstorm, enfim. Né? Eu gosto muito de cinco porquês, particularmente, acho mais fácil. Né? Vai te perguntando o porquê aconteceu isso e chega no resultado. Ah, vamos supor que nesse caso chegamos que é o porquê o que faltou conscientização e treinamento. A causa foi o nosso programa de conscientização e treinamento, ele não está contemplando esse processo. Então a gente achou um problema, olha, que não está relacionado ao acesso, não é TI, faltou passar o procedimento para o pessoal. O pessoal não estava ciente do procedimento, não entrou na rotina deles. Né? Então lá que está o problema, vê como é um problema da empresa, não do colaborador que não fez. Tá? Então a gente tem que treinar. Qual é o plano de ação aqui? Pô, vou incluir no programa de treinamentos, né, uma reciclagem e o treinamento periódico quando a pessoa entra na empresa, enfim, lá no onboarding, na integração, ela vai passar por esse treinamento, vai ler essa documentação, daqui 3, 4 meses vê de novo. Poxa, legal, resolvi a causa. Pode ser que até, quando a gente encontra uma causa, a gente encontra outros problemas. Ah, vi que faltou treinamento. Poxa, não incluímos esse setor na área no treinamento. Então ele não está vendo nenhum treinamento. A gente descobre até outro problema. Então é importante chegar na causa por conta disso. A gente resolve até outras vulnerabilidades, outras possíveis não conformidades que podem existir no futuro. Porque o auditor, ele vê por amostragem. Então ele não consegue não enxergar tudo que está não conforme. Pode ser que outras não conformidades existem e o auditor não passou por aquela auditoria, acabou não pegando. Isso a gente fala no curso de auditor também, né? Que o auditor não está lá para procurar não conformidade, né? O auditor está lá para constatar a conformidade. A empresa ela chama o auditor para isso. Então a gente está lá para mostrar que aquilo que ele planejou ele está fazendo. Mas é obrigação do auditor se esbarrar com uma não conformidade, né? Ele tem que apontar, né? Ele tem que apontar. Ó, eu tô vendo que o Ricardo, depois eu vou responder as perguntas, tá, pessoal? Tô vendo que o Ricardo aqui colou os cinco porquês ali, legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre a implementação, e aí a gente vai para o processo de certificação, tá?
Hum, O Jonathan perguntou aqui se software do pensador do mercado pode dar controle desse processo. Isso é praticamente possível gerenciar esses controles sem uma plataforma de gestão. Ô, Jonathan, rapaz, como é que eu vou falar agora aqui sem fazer um jabá, né? A gente tem um software para isso, mas não é open source, tá? A gente tem um software que a gente desenvolveu, a gente comercializa ele justamente para isso, tá? Porque realmente não tem no mercado algo, a gente tem um software que tem quase um ano, tá? Para executar a atividade, mas não é open source, tá? É licenciado mesmo. É, Para uma empresa de serviço de TI que executa múltiplos serviços para múltiplos clientes, qual seria o escopo mais indicado para certificação? Por serviço ou processo core da empresa? Pô, Carlos, a gente precisa de mais informação aqui, Carlos, para te dar essa consultoria aqui. Não tem problema nenhum em fornecer, mas tem que entender um pouquinho qual é o serviço, qual é a empresa, qual é o ramo de negócio, o que que ela faz, para poder te orientar assim melhor. Estou pegando alguns exemplos aqui de cabeça de alguns clientes que eu já vi. A gente tenta encontrar aquilo que é mais comum aqui entre eles, né? Então, a empresa de múltiplos serviços, né, de TI. Ela desenvolve essas soluções, é serviço do que, né? O que que envolve aqui realmente? E aí dá para a gente encaixar alguma coisa assim. Mas eu olharia para todos os serviços, tentaria ver um escopo aqui que pegaria todos esses serviços, tá? Às vezes vai ficar um parágrafo grande lá. O escopo a gente faz é um parágrafo geralmente de poucas linhas, né? Mas não tem problema nenhum dar uma estendida nele, tá? Desde que contemple e fique claro para o cliente, né? Os serviços, os negócios que eles fazem, tá? É, Mas realmente preciso de mais informações, tá, Carlos, para poder te dar uma resposta certa. Mas o que eu lembro, assim, de cabeça que a gente tem feito foi assim. A Valéria falando de a gente marcar essa análise de riscos, né? Claro, falar com o Flávio e a tiver oportunidade, a gente fala um pouquinho sobre isso. É, Isso é uma pergunta legal. Ó, para implementar o consulta 27.2, precisa ver os riscos? Existe uma sistemática ou cada um chega nesse resultado de uma forma? Bom, nisso, vamos lá. Falando de você, vamos supor que você não quer implementar 27.1. Não, não quero me certificar, mas eu quero estar alinhado com a ISO. Eu quero ter as boas práticas dos controles da ISO, né? Então, eu tenho lá a parte de mudança, de incidentes, de plano de continuidade. Eu quero fazer isso. Legal, tu pode sacar de lá e executar. Não precisa de uma análise de risco para isso. Mas a análise de risco ela ajuda a você identificar o tamanho do negócio que você precisa implementar. Eu sempre gosto da análise de risco para assim, às vezes você vai implementar um controle que, na sua opinião, né, eu preciso desse controle, é imprescindível para mim, mas às vezes para o negócio tinha outros controles que são mais importantes fazer primeiro. E a análise de risco ela vai mostrar isso, né, aqueles riscos mais altos, e às vezes você vai ver que, poxa, eu precisava, antes de implementar lá um controle de incidentes, enfim, eu precisava ter treinamento dos colaboradores, que o meu maior risco está ali, depende dos dados, das informações que eu tenho, eu precisava rever isso. Então, a análise de risco ela vai te orientar aonde estão os maiores riscos, até para justificar para a direção, olha, esses são nossos riscos, eu preciso investir desses investimentos aqui. É aqui que estão os nossos maiores problemas, e os riscos para o negócio são esses, olha, dando a imagem, eu vou ter um prejuízo financeiro de tanto, a gente vai poder perder tais clientes, então a gente consegue mensurar isso e conseguir recursos, não vou dizer fácil, né? Mas você consegue de maneira mais certa eles, tá? É, mas disco ajuda muito nisso, sempre recomendo que faça, tá? Mas você pode sim implementar eles e seguir as boas práticas da ISO, né, da 27102, sem fazer uma análise de riscos, né? E se você já tem um processo de mudança, poxa, eu vou ver o que a ISO fala e vou melhorar o meu processo de gestão de mudanças, por que não? Né? Faz super sentido, né? E até oriento que faça isso. Ahn, Legal. É, Vamos falar do processo de certificação um pouquinho. Bom, fomos lá, fizemos a implementação lá do sistema de gestão, né, implementamos os requisitos, controle, fizemos uma auditoria interna, rodamos o nosso PDCA e aí fomos para a certificação. Pô, chegou a tão sonhada hora, né? Vamos chamar o auditor, vai vir o Marcos aí para auditar a empresa. A auditoria, pessoal, ela tem que ser contratada
pela empresa, né? A consultoria ela não oferece a certificação, até é uma questão de até o Josenice comentou ali, né, de imparcialidade, né? A consultoria ela não oferece certificação e a certificadora também não oferece consultoria, tá? Então a empresa, né, que deseja certificar, ela contratou a consultoria e ela vai ter que contratar uma certificadora também, tá? E a certificadora ela só vai vir depois que você fez auditoria interna, fez toda aquela parte de melhoria, análise da causa, né, rodou o plano de ação da melhoria do seu sistema de gestão, você vai para a auditoria de certificação. Toma uma aguinha aqui, tá, pessoal? E o Ricardo comentou, quem audita não certifica. É, eu vou comentar sobre isso também. O, eu trabalho como consultoria e como auditor, né? Então, na empresa que eu dou consultoria, eu não posso auditar de maneira nenhuma, tá? Eu não posso auditar porque eu teria, né, total interesse ali, enfim, né, a falta de parcialidade e não seria nem, eu não seguiria os ritos, né, oficiais e que determina a norma, né, estaria indo contra e seguir, até gerar uma não conformidade para a empresa, porque eu não seria a pessoa, recomendada para isso. Então você tem que trazer alguém, né, para fazer essa auditoria, tá? Alguém, pode ser até alguém da própria consultoria, mas que não tenha trabalhado no projeto, né? Então, eu trabalhei no projeto, só eu trabalhei naquele projeto, vamos supor, e tem o Daniel, que é o meu sócio, que o Daniel, o Fábio comentou. Beleza, o Daniel vai lá auditar. Tranquilo, o Daniel não participou da auditoria, ele não sabe nada do processo, ele não conhece nada, vai ser auditoria totalmente independente, tá? Ah, então, assim, a auditoria ela tem que ser, né, dessa maneira. E aí, a gente vai para a certificação. Então, a empresa foi lá, contratou a auditoria de certificação. E a auditoria de certificação, ela é separada em duas fases, fase de um e fase 2. A fase um ela é mais curta, né? Geralmente 2 dias e meio, tá? Onde o auditor ele vai analisar documentos, basicamente. Então, a auditoria de fase um é assim: a certificadora ela manda para o auditor uma relação geralmente dos requisitos, né? Do item 4 ao 10 lá da norma, do que ele precisa checar, ele precisa verificar. O auditor solicita para a empresa esses documentos, então vai pedir lá análise de contexto da organização, se tem uma matriz SWOT, se tem um organograma, se tem uma política de segurança. É a política do requisito 5.2, não é a política do A51, são diferentes. A51 agora, né? São diferentes. Ah, então, vai ver a política, vai ver a questão do planejamento de gestão de riscos, ver a planilha lá, geralmente planilhas, né? Mas como a gente vê a planilha de análise e tratamento de riscos, vai ver o relatório da auditoria, ver se a empresa fez todo o rito lá do PDCA dela, né? Fez todo o rito dos requisitos. A gente vai ler aqueles documentos, vai preencher todo o relatório do que foi feito, os pontos mais positivos, os pontos negativos, o que foi visto e tal, e vai verificar vai dizer para a empresa, né, no final desses 2 dias, 2 dias e meio, vocês estão aprovados. A declaração de aplicabilidade também, Renato, também é obrigatória, sim. Ah, então, todos os documentos têm que ser checados e analisados, e a gente vai apontar ali se tem não conformidades ou se a empresa tá ok. Ah, a empresa, ela vai, no final do dia 2 ali, a gente já avisa, vocês passaram para a fase 2. Ou vocês não passaram para a fase 2 porque tem tem essas não conformidades que vocês corrigirem e não é possível ir para a fase 2. A empresa chegou totalmente despreparada, ou não fez auditoria interna ainda, achou que a auditoria de certificação era auditoria interna, confundiu. Acontece, tá? Por isso que é legal passar todos esses passo a passo com vocês aqui hoje. Então, a fase um a empresa tem que estar redondinha, né? Foi para fase um, passou na fase um, tá? Pode ter uma não conformidade, Marcos? Pode ter uma não conformidade na fase um, tá? Acontece, né? Um item que não tá legal, ou não tinha uma evidência para mostrar, enfim. A empresa vai ter um prazo para ela corrigir essa não conformidade fase um até o dia de início da fase 2. Ela tem que estar corrigida, mandar para o auditor, enfim, o plano de ação, para análise de causa, né, preencher, ela tem que fazer todo aquele trabalho ali de análise de causa de novo, análise da não conformidade, um plano de ação e aí sim corrigir ela até o início da fase 2. Por isso que a fase um e a fase 2 ela acontece com alguns dias de distância, não são seguidas uma da outra, porque pode acontecer essa situação. E às vezes a gente bota aí 20 dias, 30 dias de uma para outra, tá? Justamente para ter essa análise.
Então, passou da fase um, vamos para a fase 2. A fase 2, É, pelo visto travou o Marcos, mas aguarda um instantinho que ele volta. olá pessoal, voltei. Não sei o que aconteceu, mas meu Teams travou aqui. Meu Teams, meu Zoom. Estão me escutando? Alguém me dá um sinal aí, por favor. Poxa, legal, legal. Deixa eu compartilhar de novo aqui e vocês, por favor, me digam aonde que eu parei para vocês aí. Eu tava falando, para mim, eu tava falando do prazo ali de 5 dias da auditoria de fase 2. Não sei se vocês escutaram até ali ou caí antes. Caí depois, caí antes, isso. Tá, vamos para a fase 2 e tal. Tá, legal, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Perfeito, deixa eu botar o chat aqui na tela. Se aconteceu, mas o Zoom fechou. Vamos lá. As perguntas de antes estão aqui ainda? Não, pessoal, eu perdi as últimas perguntas aí, tá? Se vocês quiserem copiar e mandar de novo aqui, o pessoal que perguntou, essa que eu não respondi porque eu não apareceu aqui para mim como eu entrei agora, tá? Então fiquem à vontade aí para reenviá-las aqui no chat, por favor. Faça favor para mim. Vamos lá. Falando sobre a fase 2, então. Bom, fase 2, né? A fase 2 geralmente tem aí uns 5 dias, né? Mas eu tinha falado, já peguei tutorias de 15, 14 dias, já, o pessoal pegou de 40, 45 dias, enfim. A fase 2 é a parte de entrevistas, tá? A fase 2 é onde a gente vai realmente sentar lá com o colaborador e entender se ele está seguindo aqueles processos realmente do que está sendo feito. Muito similar à auditoria de fase, da auditoria de interna, tá? Muito similar mesmo. Só que aqui o auditor tem que preencher todo um relatório aí da certificadora. Estava falando do papel de auditor aí, tem um relatório todo específico aí que deve ser preenchido para isso, tá? Então tem que ter todas as evidências, tudo documentado. Na certificadora que eu trabalho, não pode usar print, tá? Não pode ser, é tudo texto realmente, tá? A gente não dá print de nada. Mas tem certificadores que acabam adotando aí o modelo de. Fiquei sabendo aí numa outra live aí que tem umas certificadoras que pode ser usada imagem sim, tá? Então a fase 2, né, é onde a gente vai passar aí por essas auditorias, vai fazer reuniões aí o dia inteiro com o pessoal para entender se realmente eles estão adequados, né, para a certificação. Ela começa com uma reunião de abertura, né? Depois aí geralmente a maioria dos auditores, assim como eu, fazem auditoria com alta direção depois. Mas depois já marcam as agendas com o pessoal e fazem as auditorias com as demais áreas, tá? Para entender. Às vezes, hoje mesmo está fazendo um plano de auditoria de 5 dias, né? E a gente usa todo o tempo mesmo, realmente,
porque o tempo de entrevista, anotar as evidências, né, verificar, enfim, é longo, né? A gente tem que passar aqui por todos os requisitos, mas também por todos os controles que foram aplicáveis na empresa. Aí, às vezes até tem que ver também se um controle que a empresa botou como não aplicável, realmente ele não é aplicável. A gente encontra às vezes, alguns casos, olha, mas esse controle você botou como não aplicável, mas ele é aplicável por causa disso, daquilo, você não acha? Né? Claro que a gente sempre tem consenso com o auditado, com a empresa, mas acaba acontecendo isso também, tá? Então, fazer a auditoria de certificação, né? E aí, no último dia, tá? O auditor ele vai já dizer se a empresa vai está recomendada para a certificação ou não está recomendada, tá? Nunca aconteceu comigo o caso da empresa não estar recomendada. Pessoalmente, nunca aconteceu, mas sei de casos sim de empresas que não foram recomendadas pela quantidade de não conformidades encontradas aqui. Na auditoria de certificação, pessoal, diferente da auditoria interna, ela tem um conceito de não conformidade maior e não conformidade menor, tá? Então, ela tem essa parte também. A não conformidade maior é algo que afeta realmente o sistema de gestão, né? O sistema de gestão não está rodando, pois o pessoal não fez auditoria, não fez análise de risco, né? Ou fez só para mostrar para o auditor, sabe? Não tem ainda, não está implementado, vai auditando, as pessoas não conhecem, não sabem. Então você começa a ver assim que está só no papel, né? Aí vai tendo conformidades maiores. Não conformidades menores são às vezes uma falha nos processos, algo pontuais que aparece, tá? Essas não conformidades maiores é que podem sim não certificar a empresa. Não conformidade menor, a empresa ela vai ter um prazo para corrigir, tá? Um prazo também para corrigir antes de receber o certificado. Às vezes, dependendo também do tipo de não conformidade maiores, pode acontecer também, tá? Mas é algo mais simples, assim, algo que é pontual também, mas é considerado maior por afetar o sistema de gestão, um requisito como um todo. Mas quando é geral mesmo, aí não passa. Tem empresas que não passam da fase um pelo mesmo motivo, tá? Chega lá, não tem nada, né? Ou confundem, como eu comentei, acaba não passando, e aí tem que agendar de novo, né? Ou corrigir ali naquele prazo. O auditor ele vai comunicar, né? A empresa então vai receber o certificado aí entre 30 e 60 dias após a auditoria. Nesse tempo, que ela ainda não tem, né, o certificado, mas ela precisa, com um cliente, ou algum processo, sei lá, alguma licitação, enfim, que ela pode estar concorrendo, existe uma carta que o auditor consegue fazer, dizendo que a empresa passou, enfim, está recomendada para a certificação, né? Então, isso vale também nesse período, tá? Tem esse período porque aqui, nessa etapa, o auditor foi lá, fez toda a análise, né? Fez o relatório, montou. Esse relatório vai para aprovação, tá? Então, ele vai para aprovação aqui nacional, vai para aprovação internacional, e às vezes volta algumas coisinhas para serem corrigidas, tá? É bem comum voltar alguma coisa, tá? Então aí tem esse prazo ali de uns 30 dias para a gente fazer esse vai e volta, tá? Alguma coisa que o auditor escreveu e a pessoa que está corrigindo lá da equipe técnica não ficou claro, enfim, tem isso, tá? Ahn, Ô, Renata, eu não tenho aqui em mãos, tá? Mas eu consigo pegar, eu posso mandar pro Flávio depois, Flávio, você manda no grupo aí. Não sei se a Renata tá no grupo também. Né? Tem alguns sites na internet também que tem, tá, Renata, essa lista. Mas eu passo pro Flávio aqui para ele mandar. É, mas aqui em mãos agora no momento não tem, mas a gente tem essa listinha assim. Mas tem na internet, se você procurar também, você encontra também, tá? Bem tranquila essa lista aí. O pessoal pediu para incluir no grupo. Poxa, Flávio, arrumei uma dor de cabeça para ti aí, Flávio. Mas o grupo, Raquel, acho que são de alunos aí dos cursos da TI Exames, tá? Não sei se você é aluno, mas acho que é isso. Depois o Flávio comenta. Flávio, arrumei um problema para ti aí, desculpa. É, deixa eu ver aqui mais perguntas. É, as de terceira parte são 100% online? Ô, Renato, então, de terceira parte, pessoal, é auditoria de certificação, tá? Auditoria de terceira parte, tem auditoria de primeira, segunda e terceira parte, mas isso fica para outro dia. Terceira parte são as certificações. Depende do escopo, tá, Renato? Hoje tem uma norma, tá, que determina o percentual que tem que ser executado, que eu acho que é 27.006 mesmo, que determina que tem que ser executado a parte presencial.
Ela está sendo atualizada agora, acho que não saiu ainda, acho que não saiu ainda a versão nova dela, onde ela vai determinar que essa etapa, é a questão de HDs, né? A gente chama de auditoria HD, tem que ser tanto por cento presencial, ela fala em 30%, tá? Hoje, tá a critério das certificadoras mesmo, tá? Então, assim, tem auditorias que eu já fiz 100% remoto, que o escopo deles não precisava nada físico, e tem auditorias uma que eu vou ter agora, próximo mês vai ter 2 dias presencial, tá? Vai ser uma auditoria de 5 dias, 3 online e 2 eu vou ter que fazer presencial, porque eles têm uma parte física, tá? Então depende do escopo, sim, alguns casos tem que ser presencial, mas alguns casos, eu peguei empresa que, como eu falei, não existe fisicamente, então não tem como fazer presencial, é totalmente remoto, tá? Na pandemia, as auditorias eram 100% remoto, até a auditoria física era feita remoto, o pessoal ia com celular, notebook filmando, enfim, e a gente ia vendo fisicamente como é que era a empresa, tá? Claro, você pergunta se existe algum processo que interrompe, né, a certificação. Interrompe o processo de auditoria, estou entendendo aqui, né? Ô, Carlos, acho que não, acho que tudo vai pro relatório mesmo, não aconteceu nenhum caso. Só já vi auditoria, já vi não, né? Tive casos, nunca aconteceu comigo também, graças a Deus, da auditoria ser interrompida, mas porque não estava tendo uma cordialidade ali entre auditado e auditor, tá? Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas já vi casos assim, tá? Já soube de casos assim, na verdade, tá bom? Eh, Ô, Mônica, tem o site da IAF. A Mônica perguntou aqui, pessoal, as empresas certificadas de IAF é um organismo internacional, né? Então você pode consultar pelo nome da empresa ou pelo código da empresa. Não existe uma base, até onde é de meu conhecimento, se alguém souber, por favor, compartilhe. É uma base de empresas certificadas, tá? Eu sei que da 9001 a BNT mantém uma base e ela disponibiliza isso, da 9000. Mas de 27 não conheço nenhuma base, tá? Tu pode verificar se a empresa está certificada mesmo, se aquele certificado dela é válido no site da IAF. Agora, eu acho que é IAF Searching, IAF Searching, eu acho que é, IAF Search. IAF Search Certified, procura assim, Certificate, alguma coisa assim você vai encontrar, tá? É, ela vai estar. Achou? Legal. Então, ali você pode pesquisar pelo nome da empresa, mas tem que ser exatamente o nome da empresa que está no certificado, tá? Ou o código do certificado dela, tá? Pessoal, já volto nas perguntas aqui, tá? Vou dar sequência aqui no processo, e aí marquei aqui o comentário do Flávio que eu sigo na sequência. E aí, pessoal, então, a certificação da 27001 ela vale por 3 anos, tá? Mas durante esses 3 anos eu tenho as manutenções. As manutenções geralmente são processos, são auditorias menores, né? Se a auditoria inicial lá de certificação foi de 5 dias, a auditoria de manutenção vai ser 2 dias, 2 dias e meio. São períodos menores, tá? Como é que elas funcionam? Vamos supor que uma empresa certificou agora em fevereiro de 2024. Está certificada, legal. Daqui 12 meses, tá? Lá em janeiro de 2025, vai ter a primeira manutenção dela, tá? Então ela vai fazer a manutenção e vai ver se ela continua mantendo o sistema de gestão dela, se o certificado dela continua válido. Novas não conformidades, melhorias vão ser apontadas aqui, se houverem, tá? E aí a empresa passa pela manutenção. Uma auditoria mais curta, realmente, mas e geralmente, pessoal, é o mesmo auditor que fez a auditoria de certificação, tá? Ele vai e volta depois de 12 meses. Para quem está querendo trabalhar com auditoria, isso é muito legal, tá? Porque o que eu estou fazendo esse ano de auditoria, ano que vem eu vou ter manutenção, então eu já sei mais ou menos quanto é que eu vou ganhar ano que vem, né? Então isso já você já sabe mais ou menos a sua receita recorrente, sabe seus compromissos para outro ano, né? Quando vai ser as auditorias e tal. Então isso é bom por esse lado, tá? Você já consegue se programar aí com 12 meses de antecedências para cada uma das auditorias. Então, passou esses 12 meses, né? Você vai ter a segunda manutenção depois de mais 12 meses. Então, fevereiro de 2024, certificação, janeiro de 2025, manutenção, e janeiro de 2026, a outra manutenção, tá? Então, vai ter aí a segunda manutenção, mesma coisa, 2 dias e meio ali, se for, depende sempre de quantos HDs foi a inicial, tá? Eles fazem uma conta ali.
que aí é a certificadora que faz, eu não sei explicar para vocês exatamente como funciona essa conta, mas é menos dias, tá? Geralmente metade, 40% aí dos dias. Tem a segunda manutenção, tá? E aí pode ser que o auditor tenha que ir lá fisicamente, enfim, tanto na primeira quanto na segunda, depende do escopo, tá, pessoal? Ou pode ser totalmente online. Vai ter auditoria de manutenção aqui. E após isso, né? Então, assim, eu já passei 24 meses da minha certificação, eu tenho só mais 12 meses. Nesses 12 meses, eu vou entrar no que informalmente a gente chama de recertificação. Por que informalmente? Porque para certificadora não existe recertificação, eu estou me certificando de novo. Eu tenho que passar, porque a minha certificação venceu, né? Depois de 36 meses lá. Então, em janeiro de 2027, eu tenho que me certificar de novo, passar por todo o processo. Eu posso até mudar de certificadora. Né? Tô fazendo com uma, mas, poxa, eu não gostei desse auditor, o método de certificador não gostei, eu vou mudar de certificadora. Pode mudar, não tem problema. Não é porque você está fazendo de novo a certificação. Tá? Então, vai entrar no novo ciclo aí de 36 meses. Tá? E vai passar por todo esse processo de novo. É assim que funciona essas etapas. E aí, obviamente, não vai ser não necessariamente o mesmo auditor que vai fazer a certificação, a recertificação, vamos chamar aqui, né? Depois desses 36 meses. Pode ser um outro, pode mudar o time, pode mudar de certificador, enfim, isso pode ser alterado. As certificadoras, elas tentam mudar, tá? É, Elas tentam fazer essa mudança até para manter a imparcialidade, né, a independência do auditor, porque depois de, imagina, de 3 anos de relacionamento, né, surge ali uma amizade, enfim, acaba conhecendo, acaba fazendo network, pô, natural, né, tá conversando com pessoas da mesma área, enfim, né, você acaba, às vezes consultores, enfim, acaba gerando até alguns vínculos, alguns network, até negócios a partir disso. Por que não, né? Surgem e surgem bastante até. Então aqui, né, às vezes é natural mudar o auditor, tá? Para garantir essa imparcialidade, independência também, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a 701, porque tem algumas dúvidas, e eu só deixa eu ver o que perguntaram. Ela perguntou se a norma de segurança também foi lançada, os caras de certificação este ano, porém. Ô Mônica, isso aí é uma dor de cabeça, tá? Para quem audita e para quem implementa. Porque a gente tem a norma da 27.000/2022, né? E tem a 27 de 2019, tá, pessoal? Que ela tá alinhada, como a Mônica colocou aqui, com a 2013. Mas tranquilo, tá, Mônica? Dá para fazer sim. Ah, como que a gente tem feito e tem visto nas auditorias, né? As empresas estão fazendo. Fazem uma declaração de aplicabilidade, no caso ali, que faz o link, né? Porque a 27.000/2022, no anexo B, eu acho, ou D, agora me falhou a memória aqui, tem o relacionamento com a 2013. E a partir dela, você faz o relacionamento com a 701. Então, tu consegue correlacionar qual é o controle da 27.000/2022, está relacionada com a 701 2019. Dá para fazer isso, tá? Não é difícil, não. Tá? É só seguir essa tabela que tem no anexo da 27.000/2022, tá? Ela faz o link com a 2013, e aí depois você tem que pegar o anexo da 701 para fazer o link, né? Dá para fazer isso, tá? Mas a gente tem certificado sim, tá? A 701 é para sair esse ano, se eu não me engano, tá, amor? Teve uma versão ano passado no site da ISO, pessoal, não estava aqui no nosso. Desculpa, mas deixa eu olhar aqui no site da ISO como é que tá. O Flávio tá me atualizando. Obrigado, Flávio. Tá no draft, né? Mas tá pra sair. Deixa eu ver qual é a fase que ela tá aqui. Porque até no curso aqui, né, Flávio, já estão utilizando a versão nova já. Ela tá sendo substituída em desenvolvimento. Não, vai mais, acho que até final do ano ainda aqui, pelo prazo que ela tá? É, aí texto final. Não, pode ser que até meio do ano ela saia, tá? É, eu tô olhando no site da ISO aqui, tá, pessoal? Eles têm lá a, a, a linha de tempo ali.
tá? Mas ela não diz quando, mas ela diz em que fase que tá. É, a Mock fazer uma tabela relação das duas. E isso mesmo. No SOA, por exemplo, fazer esse relacionamento, sim. Relacionar, vamos dizer, as três, né? A 27.2022, a 2013 com a norma, com a 701. Tá? Eu fiz isso recentemente, usando também com a 017 e com a 018. Ficou um planilhão aí. Mas deu tudo certo, tá? Relacionando todas as quatro normas. Ficou bem legal. Deixa eu ver, pessoal, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu até compartilho com vocês, porque, poxa, é só para dar trabalho o negócio que tá pronto, né? Pera aí. Segurei que eu já volto no conteúdo, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no meu OneDrive essa planilha que acho que vai ajudar todo mundo nesse relacionamento entre as normas e eu já entro na 701. Deixa eu só lembrar onde é que ela tá aqui. Ahn, Deixa eu ver se tem alguma informação aqui que eu não posso compartilhar. Ahn, não, legal. Deixa eu mandar para vocês aqui. Só para você não ter o trabalho de refazer essa planilha, né? Tô mandando no chat aqui, tá, pessoal? É que eu relaciono nessa planilha, tá? O 27.001, 701, 27.017, 27.018 também, tá? O relacionamento das quatro normas. Então já baixem aí, que vocês podem precisar disso em algum momento. E não tem por que não compartilhar, não é algo confidencial, é algo que só vai dar trabalho para vocês fazer depois, já pegar pronto aí. Vamos lá. É, Isso aí tá na norma, tá? Então, bem tranquilo. Ahn, Vamos falar sobre a 701, então. Pessoal, eu não quero me alongar muito, né? Já tá o horário, não sei como é que vocês estão aí, todo mundo tem família, tem compromissos também. É, Olha só, a 701, né, ela é uma extensão da 27101, tá? O que que isso quer dizer? Que para eu certificar na 701, tá, obrigatoriamente eu tenho que ter a 27101. Eu não consigo certificar uma empresa na 27701 sem ter 27101, tá? Não tem como. Ela é uma extensão. Tá? A empresa, a gente encontra os casos assim, vamos certificar na 701 e tá seguindo a 700. Não, tem que fazer a 27001. Eu vou dizer primeiro, mas você pode fazer as duas juntos, tá? Diversos projetos acabam fazendo elas em conjunto. Auditorias em conjunto, 27001, 27701, tudo em conjunto. Porque forma um sistema de gestão única, a gente chama de sistema de gestão de privacidade da informação, né? Então forma um novo sistema de gestão a partir do momento que olha para essas duas normas em conjunto, tá? Beleza, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida aí se dá para fazer só 701 sozinha, não dá, tá? Não certifica, nem implementa o sistema de gestão, porque tem coisas que faltam nela. Ela é uma norma que sempre tá apontando para 27001. Ela fala, isso aqui eu não estendo nada, olha para 27001 aí, tá? Olha para 27001 que lá tá dizendo, tudo que tá falando na 27001 você faz. É isso que ela fala, né? Então tem que seguir a 27001 também aqui, tá? A 27701 ela é uma norma, né, que ela olhou para um item que até a versão 2013 não aparecia tanto, que era dados pessoais e privacidade. A versão 2022 aparece, até controles específicos de mascaramento, de proteção de dados pessoais, enfim, pegou um pouco mais pesado ali nessa parte, a 27001. A 2022. A 2013 não tinha, e a 701, né, como a Mônica comentou aqui, estava baseada na versão 2013, tá? Então aqui, né, ela deu um destaque maior para dados pessoais, né, e ela se divide aqui em partes, né? Ela tem aí a parte seção 5, que é a parte de requisitos, então ela diz lá, tem um requisito na 27001, o que que eu preciso fazer para ter um sistema de gestão de privacidade da informação, né? Seção 5. Em parte de requisitos, a parte obrigatória. E ela também estende os controles, ela pega alguns controles, no caso 32 controles, tá? Do anexo A, e ela acrescenta algumas coisinhas de privacidade, dados pessoais, de proteções, enfim, tá? Ela acrescenta isso. Então aqui, né, são 32 itens dos 93 aí que foram estendidos.
Só que ela vai além. Ela criou dois anexos, mais duas seções, tá? Que é a seção 7 e a seção 8. A seção 7 é para controlador. Quer dizer, eu sou um controlador de dados pessoais. Eu coleto os dados, né? Eu trato dados pessoais realmente dos meus clientes, colaboradores, enfim. Né? Eu tenho um contato direto com o titular de dados. Então, eu sou um controlador de dados, me classifico como um controlador de dados. Não quero entrar muito aqui no assunto LGPD, tá? E aí tem a seção 8, que é para operadores, né? Eu sou um operador de dados pessoais. Meu cliente é uma empresa, né? Eu trabalho, vamos dizer, por B2B, mas eu recebo lá os dados dos pessoais, né? Que os meus clientes compartilham comigo, me entregam, armazeno, eles botam na minha ferramenta. Enfim, eu trato dados pessoais também. É, Então, os operadores, né, tem até uma norma específica para eles que é 27018 também, tá? Segurança de dados pessoais em nuvem, eu comentei algumas vezes aqui, é uma norma bem interessante, tem aparecido bastante no mercado, tá? É uma norma bem legal. Ahn, então, ela se divide nessas duas, mais essas duas. Uma empresa que quer certificar na 701, como eu falei, ela vai ter que ter a 27001, né, também, mas ela pode optar, tá? Ela pode chegar e dizer, não, eu sou controlador de dados, né? Eu tenho aqui o meu e-commerce, por exemplo, o meu negócio é B2C, o pessoal vem aqui, compra direto na minha loja, aqui no meu e-commerce e tal, eu armazeno esses dados, é pessoas físicas, então eu me classifico como controlador, não sou operador, e eu quero me certificar apenas como controlador. Os controles de operadores, como operador, não são aplicáveis a mim. Perfeito. A empresa vai certificar como controladora de dados. Não, mas eu sou só operador. Eu não sou. O escopo, muitas vezes, né? Toda empresa acaba sendo controladora porque tem os funcionários, né? Então, aqueles dados ela acaba sendo controladora. Mas no escopo da certificação, muitas vezes o escopo é só o escopo da operadora. Pegar aquele exemplo que eu citei lá do sistema SaaS, lá, que eu vendo uma solução, um sistema, algo assim, o cliente entra lá com um login e senha, né? E ele armazena os dados, imputa aqui na minha ferramenta. Né? Então ele está confiando aqueles dados para mim, né? Ele me contratou, é uma relação B2B. E aí eu estou armazenando os dados, eu sou operador, então eu só quero certificar aquela minha solução. Então eu estou me certificando como operador de dados pessoais, eu não quero me certificar agora em controlador, eu não quero olhar para os controles, né, da norma de controlador. Obviamente a empresa tem que estar adequada à legislação, né, pertinente a ela de proteção de dados e privacidade, é outra coisa, né? Mas para a certificação, os controles de controlador, né, dá um trava-língua aqui, né, controles de controlador, não vai ser auditado porque não faz parte do escopo dele, tá? Não estou dizendo de maneira alguma que ele não tem que implementar os controles, não tem que ter um- um- uma comunicação com o titular, nomear um DPO, enfim, né? Tudo que a LGPD fala. Obviamente, lei é lei e está acima da isso, tá? Mas para o escopo da certificação, muitas vezes acaba não entrando, tá? Bem comum, pessoal, assim, empresas de desenvolvimento, empresas de software, como eu comentei, empresas de nuvem, não certificar a parte de controlador, tá? Bem comum mesmo, a gente auditar mais a parte de operador, tá? E trabalhar com consultoria também mais a parte de operador, bem comum, tá bom? E aí, né, então, reforçando mais uma vez, tá? Para certificar da ISO 701, obrigatoriamente eu tenho que ter a 27001, eu tenho que ter as extensões, né? Posso optar entre controlador e operador ou os dois, tá? Comum também ter os dois, também a empresa já faz um trabalho e faz tudo junto, acontece também, tá? Que isso vai ser igual, né, à certificação da 701 do Sistema de Gestão de Privacidade de Informação. A empresa ela recebe dois certificados, tá? Um da 27001 e um da 701. São dois certificados mesmo, dois para botar no quadro lá, tá? Recebe dois. Pessoal, era isso que a gente tinha a apresentar para vocês hoje. Quis aproveitar esse tempo para tirar essas dúvidas de vocês, falar um pouquinho sobre o processo de certificação da 27001, da 701, processo de implantação também, a gente passou um pouquinho ali, tá? E também estou à disposição de vocês aí para tirar mais dúvidas que possam ter. Tô vendo aqui quando eu compartilhei o documento para baixo, tem uma pergunta aqui da Mônica que eu não respondi. Se tiver algum controle que não se aplica na 27 para colocar NA para esse item, fica até mais fácil. Geralmente o que a gente faz, tá? Geralmente quando é aplicável, tá, Mônica, na 27001, ele também acaba não sendo na 701. Mas atenção na parte de controlador e operador. Tem alguns relacionamentos ali também que às vezes tu pode enxergar na parte de descarte, enfim, de dados
na 27001 não era aplicável, mas lá quando fala em dados pessoais é, tá? Então fica atento a isso. Ah, o Ricardo fez um comentário. Ô, Marcos, antes de da gente liberar para mais dúvidas, só deixa eu Claro. rapidamente fazer um convite, né? A turma que começa de auditor líder de sábado, a gente já fechou, tá? A gente não está mais recebendo inscrições, ela já está lotada. Quem já conhece a norma 27001, quem conhece de fato, né? De fato, dá para entrar na próxima turma de auditor da 27701, que a gente abriu, eu e o Marcos aqui, a gente acordou uma data, começa no dia 11 de maio, tá? 11 de maio. E a gente vai usar a norma draft nova, tá? Porque a gente já está capacitando as pessoas na nova norma, por conta que a outra vai cair logo em desuso muito rapidamente, né? E também porque tem a parte dos requisitos da cláusula 4 a 10 que tem que ser usado a 27.001 nova. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com as duas normas, é um desafio, né? E também pelo fato de você já fazer investimento numa capacitação que já estaria atualizada. E aí existe a possibilidade de vocês complementarem com o MBA. A gente já vai ter uma turma se formando agora em abril, é a última etapa, que a gente vai ter a gestão integrada, é o módulo de fechamento que faz a união, que faz a cola de todas as formações de ISO que a gente abriu. E esse MBA ele é composto de 6 formações, né, 6 cursos. O implementador da 22301, que vai ter ainda mais uma turma em março. O auditor da 27001, que a gente vai ter uma turma começando agora nesse sábado. O auditor da 27701, o implementador da 27001. E é importante destacar que as pessoas, os alunos que fazem o auditor, recomenda-se fazer o implementador. São cursos com foco diferente. E geralmente a gente tem buscado variação. Às vezes é o Wellington que entrega o implementador, às vezes é o Marcos, o Daniel. A gente faz essa variação para ter perspectivas diferentes. Num curso você ensina como auditar, verificar, buscar evidências, que é o auditor, e no outro a gente ensina como construir essas evidências, é diferente. Então ele vai trazer mais elementos, o implementador ele é mais robusto em termos de conhecimento, que ele traz mais exemplos práticos, traz modelos, traz diversas diretrizes para implementar. O auditor ele é mais direcionado qual é a evidência que você busca para confirmar se o requisito está ou não implementado, tá? Então, faz parte do MBA ter que completar as duas formações, tanto de auditor como implementador, e aí fecha com gestão integrada. A gestão integrada, você pode fazer essa disciplina, ela vai começar no dia 6 de abril, já está confirmado, dia 6 de abril, e você pode fazer mesmo não tendo realizado as outras formações, porque essa disciplina só vai ser oferecida uma vez ao ano. A gente não vai ter duas turmas, é uma única vez. Como a gente já começou muitas turmas ano passado, e também teve de anos anteriores, né? A gente já tem um público para fazer o fechamento do MBA. Então, quem tiver interesse nesse MBA, ele já está registrado no MEC, já está toda a questão pronta, é, faz a gestão integrada e depois complementa com as outras formações. O título que vai aparecer no certificado do MBA vai ser Sistemas de Gestão com foco em segurança da informação, privacidade e continuidade de negócio. Então, aparece com essa descrição exata, tá? E é MBA, não é pós-graduação, tá? Por quê? Porque ele tem essa bagagem de ser prático, de ser focado para implementação, para o dia a dia. Então, ele não é uma bagagem acadêmica, não é o foco acadêmico, por isso ele não aparece como pós-graduação, lato sensu, assim como MBA. Obviamente que na prática, tanto o MBA como a pós-graduação, para o MEC é a mesma coisa, só muda o título, né? Para o MEC, os dois são lato sensu,
Os dois têm que cumprir rigorosamente os mesmos requisitos, tem que ter uma quantidade de professores mestres e especialistas, né? E isso é feito em parceria com uma faculdade credenciada pelo MEC, que é a Faciência. Então, quem vai emitir o certificado não é a TI Exames. A TI Exames ela é responsável pela entrega, por realizar as aulas, contratar professores, vai fazer a avaliação. Todo o conjunto de entrega é da TI Exames. A certificação de MBA, ela é emitida, esse certificado é emitido pela Faciência, que é a faculdade que a gente escolheu para fazer essa cooperação. Então, completando esses 6 cursos, que precisam ser completados no prazo máximo de 18 meses, né? É a regra que a gente tem aqui nos nossos programas de pós-graduação. 18 meses é o ciclo máximo, e aí você faz a disciplina de fechamento, gestão integrada, e aí você tendo todos os outros cursos completos e com prova, porque a gente tem que aplicar prova, todos eles têm que ter prova para a gente gerar nota, gerar histórico requerido pelo MEC. Então, você completando os cursos e as provas, você vai ter a possibilidade de obter o certificado de MBA emitido pela Faciência. Então, faço aí o convite. Quem quiser, aproveite gestão integrada. A turma vai acontecer nos dias 6 de abril. Depois a gente vai dar um trabalho e ela vai voltar em maio, tá? Tem 2 encontros, tá bom? Esse feito o convite e a gente abre agora espaço para dúvidas diversas que vocês queiram aproveitar o momento, conhecimento prático do Marcos, para tirar todas as dúvidas que vocês queiram. Ô, Flávio, teve Os uma pergunta microfones que eu estão abertos também, tá? Quem quiser usar microfone. Ah, legal, fica à vontade aí, pessoal. Tem uma pergunta legal do Ricardo aqui, que eu acho bem interessante explicar esse ponto aqui, né? Ele botou assim, ó, em suma, para a auditoria interna, o auditor não precisa ser certificado, mas precisa conhecer a fundo as normas, correto? Ricardo, tem que ter uma comprovação de competência desse auditor, se ele não for certificado, tá? E aí a maneira de comprovar a competência, né, é com a certificação. A não ser que ele tenha lá um atestado de capacidade técnica, de onde ele passou, onde ele foi, enfim, algo que possa comprovar que ele tem aquela competência. Por quê? Tem um requisito da norma, que é essa parte de comprovar a competência de quem presta serviço, de quem está, né, trabalhando na empresa, enfim, sejam terceiros ou não. Uma coisa que a gente cobra na auditoria de certificação é: quem foi que fez a auditoria interna? Ah, foi o Marcos que fez. Legal. Como é que tu comprovou a competência que ele tem, né, para te auditar nessas normas? E aí a gente envia os certificados, os nossos certificados são compartilhados com a empresa para ser mostrada na auditoria de certificação, tá? Então tem que ter algo que comprove, né? E aí, obviamente, ter o diploma, a certificação é o caminho mais rápido, né? E não gera nenhuma dúvida ali que a pessoa passou, porque essas certificações de auditor tem todo o curso prático, né? E tem toda a prova também, que o curso prepara para a prova, mas ela avalia realmente, né? Se você tem a capacidade para ser auditor, então ele realmente chancela. Então, o que a gente tem visto bastante é esse certificado, sim, tá? E tem que, de alguma maneira, comprovar se, não quero ter a certificação, mas quero ser auditor. Vai ter que ter alguma maneira de comprovar aí nas auditorias para ser aceito como uma competência, até para não gerar uma não conformidade para a empresa, né? Imagina, você vai fazer auditoria interna, você não tem como comprovar sua competência, mas a empresa não se tocou nisso e aceitou. Ah, legal. Mas você gera uma não conformidade lá na frente, na parte de competências para ela, tá? Então, não, eu iria para a certificação, que eu acho mais tranquilo. Sim, o certificado da Global é aceito, tá, pessoal? Com certeza, né? Não sei se é a maior, mas uma das maiores, né, Flávio? Não sei em níveis onde é que tá aí no mundo. Em termos de maior reputação no mercado, existem duas, né? A IRCA, que está na Inglaterra, e a Exemplar Global. Ambas têm mais de 30 anos de existência. E aí, como é que funciona isso, né? Tanto a IRCA como a Exemplar Global, elas credenciam escolas. Elas validam todo o processo e elas chancelam o certificado. Então, quando você faz o curso aqui e presta essa prova, a gente emite depois um certificado internacional, ele vai ser em inglês, demonstrando, tendo evidência que você passou na prova, e é feito o registro na base da Exemplar Global. Quem emite o certificado é ter exames para ser uma escola credenciada,
e é feito o registro, aparece o seu registro público de capacitação no site da Exemplar Global. Existem outras entidades que validam esse conhecimento, como a PECB, IRC, ICQNet, entre outras, né? Há uma série delas, né? Algumas com mais reputação e outras menos, né? Por exemplo, há um tempo atrás a gente usava a CertProf, dependendo da certificadora, aceita. Outras não, com um certo rancor, né, no coração. Então, o Equizim, por exemplo, não tem, tá? O Equizim não tem porque não é o foco, não tem auditor líder da 27001. Então, a gente escolheu a Exemplar por ser pela reputação, pela marca de reputação, e aí vocês não passar apuros, tá? Existem algumas escolas no Brasil credenciadas para oferecer esse treinamento. A TI Exames é uma delas. Existe, eu acho que menos de cinco, tá? Três ou quatro escolas só que oferecem. E a vantagem diferente de todas as outras, é que a TI Exames criou esse modelo de MBA. Então, dificilmente alguém vai fazer só um curso de ISO. É muito difícil, tá? Geralmente você vai se capacitar em várias outras, porque você acaba desenvolvendo competência para auditar diversas normas. Quando você vai trabalhar num departamento de auditoria de uma organização, dificilmente ela vai ser só certificada na 27000, ou dificilmente ela vai só ter o sistema de gestão de segurança da informação. Então, ela vai ter o de segurança da informação, ela vai ter de continuidade, ela vai ter de uma parte de riscos, ela vai ter de privacidade, de diversas outras. Então, é muito normal quem vai desenvolver uma carreira voltada a essa parte de auditoria ir lateralmente conhecendo outras normas. E a gente escolheu aí um conjunto de normas que é o que hoje tem maior demanda no mercado. Obviamente que mais para frente a gente pode ter outros cursos e a gente tem intenção, por exemplo, da 37001, que é a parte de compliance. E aí vai surgindo outras formações, outros conjuntos, tá? É isso. É, o Arthur falou que gostaria de ter mais informações sobre o caminho da certificação e preços. Isso aí deixa com o Flávio aí depois. É. O Andrés comentou aqui, seria interessante buscar estar. Quer responder para ele já, Flávio? Ó, em relação para quem não entende o formato, tá? Deixa eu só responder aqui, tá? Esses cursos que a gente oferece com o credenciamento da Exemplar Global é diferente de um processo de certificação como acontece pelo Equizim. Então, nesse formato que a gente oferece, a Exemplar Global, ela credencia a escola, o processo, ela valida a prova. E quem aplica a prova é a TI Exames, é a escola. A mesma coisa se você fosse fazer um curso pela Com Êxito, pela BSI, pela QMS, que são algumas das escolas credenciadas, né? Todas desenvolvem a prova. E aí, no final, é emitido o certificado. A TI Exames emite o certificado em inglês, e esse certificado ele é registrado na base da Exemplar Global. Então, ele é um certificado de capacitação com evidência de que você passou por uma prova, que você passou por uma avaliação, tá? É assim que funciona esse processo, para você demonstrar que você teve capacitação nesse tema, que você está capacitado para conduzir auditorias, tá? Então, o certificado é emitido pela TI Exames com a logomarca da Exemplar Global e existe o seu registro que fica público lá na Exemplar Global, demonstrando que você passou por esse treinamento capacitado e esse certificado você usa ou para ser um auditor interno, ou mais para frente, se você tiver a chance de trabalhar numa certificadora, você usa para se candidatar às vagas que existem aí, né? Mas geralmente o processo para você trabalhar numa certificadora você primeiro precisa desenvolver capacidade e demonstrar conhecimento ou de implementação ou de auditoria interna para depois você ser chamado para uma auditora. É muito difícil uma auditora pegar pessoas sem experiência nenhuma. Não conheço, né? É muito difícil, né? Só se Isso for por foi. indicação, né? É mais fácil assim, eu conheço uma pessoa muito boa
Dá uma chance para ela e a própria certificadora treina e coloca como sombra, mas aí seria por um processo de network, né? Isso acontece, mas é muito raro, tá? Mas Mais alguma foi o coisa que eu caminho. não tenha pego ali, Eu Marcos? tenho, eu tenho uma pergunta do Andrade, posso responder na sequência, e tem a do Ricardo, que ainda sobre o que você estava comentando, ele pergunta se o exame após o curso é oficial da TI Exames. Como eu falei, esse exame ele é construído pela TI Exames e validado pela Exemplar Global. Então, cada escola cria a prova e ela é submetida para a Exemplar Global para que eles possam chancelar esse certificado, tá? Então, é dessa forma que funciona, né? A escola ela é credenciada e ela tem autonomia para desenvolver a prova. Cada escola desenvolve a sua prova. Então, a prova da Conesa, por exemplo, que é uma outra escola credenciada, é diferente do BSI, que é diferente da T-Exames, que é diferente da QMS, que o Marcos trabalha. Cada uma tem o seu processo de avaliação e todas estão sob o controle da Exemplar Global. Tá? É assim que funciona o processo. O André perguntou aqui, seria interessante buscar estar completamente dentro do necessário para a certificação e depois chamar um consultor para ver a doutora homologação e então chamar uma certificadora? André, minha opinião é consultoria desde o primeiro dia, tá? Porque vai encurtar o caminho. Muito a consultoria, ela já vai entrar com todo o conhecimento da bagagem, de documentos, às vezes pronto, ou vai te auxiliar na parte de análise dos riscos, vai te auxiliar na parte de elaboração dos processos, implementação desses processos, vai te encurtar todo um caminho. Se você faz tudo primeiro e para depois chamar alguém para, não seria nem para dar consultoria, mas para fazer uma auditoria interna, tenho certeza que tu vai apanhar muito nesse caminho aí até chegar lá, tá? A certificadora ela vai encurtar o caminho, sim. A gente tem um processo aqui, dependendo do escopo, de 6 meses, né? Para fazer a certificação 27001, dependendo do tamanho do escopo, a gente consegue fazer a certificação em 6 meses. Então, vai encurtar demais, tá? Vem toda uma bagagem, todo um conhecimento, né? Então, o consultor tem esse papel. Então, eu acho bem importante a consultoria, sim, tá? Ó, acho que era isso. Não tem mais nenhuma Isso. pergunta aqui. Agradecer a todo mundo aí pela troca de experiências. Maravilha. Pessoal, então, a gente encerra por aqui. Já estou recebendo aqui uns contatos, o pessoal começa a ficar desesperado, né? A gente vai avaliar, mas em princípio a gente trabalha com limite de turma, de alunos por turma, tá? Recomendo aproveitar a turma da 27701. O curso de gestor de riscos, né? Lembrando aqui, só deixa eu voltar aqui novamente a minha apresentação, tá? O que tem turma aberta e confirmada, tá? O implementador da 22301, a turma vai acontecer no dia 25 de março. A turma já está mais da metade preenchida, tá? O auditor da turma está lotada, o auditor da 27001. O auditor da 27701 a gente abriu hoje, vai acontecer em maio. A gente está prevendo para maio, 11 de maio. O implementador da 27.000 a gente não abriu turma ainda. Se abrir, provavelmente vai ficar ou para maio ou para junho, mais provável que seja para junho. A turma da 31.000, a parte de riscos, 26 de fevereiro, no caso, semana que vem. A turma já está com 90% das vagas preenchidas, tá? E o de sistema de gestão integrada é 6 de abril e 4 de maio. São as duas aulas, são os dois encontros. Entre um encontro e outro, a gente vai dar um espaço para desenvolver um trabalho prático que vai ser utilizado como nota para o MBA. Então, quem tem interesse no MBA, aproveite porque a gente não vai repetir todos esses cursos que vocês estão visualizando aqui, eles não vão ter mais de uma turma, pelo menos por semestre. Tá? Então, 31.000 a gente não vai abrir outra turma. O da 27.701 só vai ser uma turma. O da 22.301 também não tem outra turma prevista. E gestão integrada é uma disciplina que a gente só vai oferecer uma única vez por ano, tá? Então, quem perder ela só vai poder completar o MBA no próximo ano, tá? A gente não vai oferecer novamente.
tá? Então, essa é a nossa intenção. Porque geralmente quem vai chegar no final do MBA vai ser uma turma de 20, 30 alunos no máximo, tá? É o que a gente está prevendo. Então, não vai ter quórum suficiente para a gente formar uma outra turma de MBA. A gente já está trabalhando com esses cursos já desde o início do ano passado. Então, nesse momento, a gente já juntou um quórum relevante para fechar o público do MBA. Se você não tiver realizado os outros cursos, não tem problema. Você aproveita e faz gestão integrada. E aí, depois, você completa os demais conforme forem abrindo as turmas aqui no nosso calendário. É isso aí, pessoal. Obrigado, Marcos, pela contribuição. Obrigado a todos pela participação. E a gente espera revê-los nos cursos, tá? Marcos aí é professor de alguns deles, né? Às vezes ele aparece no auditor da 27001, às vezes da 27701, do implementador e, quiçá, vai aparecer em outros também, tá? Pessoal, é isso. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Flávio. Até.